queridos irmãos. Muita ansiedade que as pessoas passam hoje, ela vem da falta de um objetivo de vida, da falta de não ter uma segurança dentro da vida. E as pessoas muitas vezes vivem ao sabor dos acontecimentos. Se os acontecimentos são bons, ela está bem. Se os acontecimentos são ruins, ela entra em parafuso, ela começa a ficar ansiosa e começa a ter uma série de problemas. Eu quero ler um texto no qual um homem, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da sua vida, de como ele encontrou paz, de como ele encontrou satisfação, de como ele encontrou segurança dentro de sua vida para viver. O texto está em Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 11, que eu vou ler para vocês. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Eu quero sublinhar três frases, três desejos do apóstolo Paulo aqui nesse texto. O primeiro desejo é o verso 8, em que diz assim: eu as considero como esterco, aquilo que ele já viveu, para que possa ganhar Cristo. O primeiro desejo dele, ele quer ganhar Cristo. Ganhar é você receber de presente, é alguém lhe dar alguma coisa, isso é ganhar. Paulo diz: eu quero ganhar Cristo. Mas, nesse ganhar Cristo, ele diz: eu deixei de lado, houve uma decisão minha de colocar de lado, de não dar valor a certas coisas. Ele diz: eram as coisas que eu dava valor no meu passado, as coisas que o mundo dá valor, e que ao perceber quem era Jesus, eu disse: não, isso aqui é como um esterco. Para mim, isso aqui não vale para mim. Eu não quero essas coisas em relação a Cristo, eu quero Cristo. Então, houve uma decisão dele de abandonar essas coisas para ganhar a Cristo. Na nossa vida também é assim. Se alguém quiser ser discípulo de Jesus, se alguém quiser seguir a Jesus, ele tem que deixar algumas coisas com as quais ele está acostumado, com as quais ele dá valor. Essas coisas ele vai deixar para trás. Ele vai perceber que são coisas que trazem pecado em si. São coisas que fazem mal. São coisas que levam ao erro. São coisas que levam à vergonha. E a pessoa deve tomar uma decisão de deixar essas coisas para trás. A Bíblia chama isso de arrependimento. De deixar o que é ruim. Deixar o que é podre. Deixar o que é estragado para trás, a fim de alcançar Jesus Cristo. Paulo diz: eu deixei tudo isso para trás, mas quando eu vou a Cristo, Paulo diz, eu ganho Cristo. Veja bem, não é porque eu fiz um esforço de deixar essas coisas para trás que eu ganhei Cristo, que eu consegui chegar a Jesus. Não, ganhar a Cristo é um presente que Deus me dá. E eu quero ganhar Cristo, eu quero que Jesus seja meu. Eu quero que Jesus esteja dentro de mim, na minha vida. Eu quero que a minha existência contenha Jesus. Jesus esteja dentro dela, dentro da minha vida. Esse é o primeiro desejo dele, que o leva a ser uma pessoa segura, uma pessoa sem ansiedade.
ganhar a Cristo. E aqui eu apresento a você essa questão. Você também tem o desejo de ganhar a Cristo, de fazer com que Jesus seja a pessoa mais importante na sua vida, de que Jesus faça parte de tudo o que acontece com você, de seus valores, de seus desejos, daquilo que você busca. Paulo diz que ele considerou todas as coisas que ele julgava importante como esterco para ganhar a Cristo, pela superioridade de Jesus. É esse o seu conceito também? Ou Jesus para você é uma pessoa de segunda classe, é uma pessoa que você diz é legal, mas você não dá valor a Jesus. Você dá valor à palavra de outras pessoas, são pessoas importantes, são pessoas que têm o que dizer, são pessoas que você considera assim fantásticas. Mas Jesus não, Jesus é só um nome que fica lá na sua memória de que, de alguma forma, esse nome vai te proteger algum dia. Jesus é muito importante para você, a ponto de você colocar a sua existência ao redor dele. Paulo diz, eu quero ganhar a Cristo. E esse ganhar a Cristo lhe deu segurança na vida, orientação na vida. A segunda frase está no versículo 9, logo no início. E ser achado em Cristo, ser achado nele. Paulo quer ser achado em Cristo. No primeiro desejo, ele quer ganhar Cristo. Ele quer que Cristo esteja na vida dele, na sua existência. Na segunda frase, do segundo desejo, que eu trago aqui, Paulo quer ser achado em Cristo. Veja, agora outro rumo. O primeiro rumo é Cristo em mim, Cristo na minha vida. O segundo rumo é eu em Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. Eu quero estar em Cristo. Eu quero que a minha existência esteja na existência dele. Eu quero ser encontrado em Cristo. Olha, esse é um desejo muito bom. Como é que a gente é encontrado? Como é que a gente é achado em Cristo? Como é que a gente está lá? Paulo diz, eu estou lá pela fé. Não pelas coisas boas que eu faço, não por cumprir as coisas da lei de Deus. Não por obedecer mandamentos e regras. Eu estou lá em Cristo, eu sou achado em Cristo pela fé. Quando você está num lugar e vai se encontrar com uma pessoa, e você usa lá o celular, e você diz à pessoa, onde você está? A pessoa responde, estou em tal lugar, em tal loja, em tal praça, em tal lugar. Aí você vai e se encontra com aquela pessoa. Você achou a pessoa naquele lugar. Paulo queria ser achado em Cristo, nele. E pela fé é que ele chegou lá. É que ele vai ser encontrado em Cristo. É pela fé. Ou seja, nós achamos a Cristo não pelo que fazemos. Nós encontramos a Cristo porque cremos nele. Entendemos que ele é nosso Salvador. Entendemos que ele é nosso Senhor. E vivemos nele. Nos colocamos nele pela fé. Estou em Cristo, amo a Cristo, vivo em Cristo. E ali, o fato de que eu sou achado nele, quando me procuram, eu estou em Cristo. Gente, isso é maravilhoso, porque traz para nós o sentimento, veja, de proteção. Traz para nós o sentimento de salvação. Traz para nós essa alegria, essa felicidade de dizer, estou seguro, estou protegido, estou bem.
Eu sei que a vida tem as suas dificuldades, mas eu estou protegido. Eu quero ser achado em Cristo. É o melhor lugar para a minha vida. É o lugar onde Deus preza. É o lugar que Deus quer que eu esteja. Deus quer que eu esteja em Cristo e que eu viva em Cristo. E que a minha vida, a minha alegria, a minha proteção não tenha nenhum outro nome senão o nome de Jesus. O nome de Jesus. E é lá que eu quero estar. É lá em Cristo é o meu lar, a minha casa interior, o lugar onde eu estou bem. Eu quero ser achado em Cristo. Não pelo que eu faço, eu quero ser achado em Cristo pelo que eu creio, aquilo que eu sou nele, em Jesus. Eu quero ser achado em Cristo. Então, primeiro eu quero ganhar Cristo, Cristo viva na minha existência. E a outra frase do apóstolo, eu quero estar em Cristo, que é o lugar da minha paz, é o lugar da minha segurança. E a terceira frase do apóstolo está no verso 10. Para conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Esse conhecer é um conhecer experimental, né? É o conhecer de estar junto, é o conhecer da comunhão. Não de ouvir falar, não de saber intelectualmente. É o conhecer de ter experiências com Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Assim como você, quando ama uma pessoa, em algum momento você a conheceu. Você a conheceu. E esse conhecimento fez com que você se tornasse íntimo dessa pessoa. É esse conhecimento que leva à intimidade, que leva a contar coisas que são suas, pessoais, para essa pessoa, porque ama essa pessoa. É assim que Paulo diz, eu quero conhecer Cristo desse jeito. Eu quero viver experiências com Ele. Eu quero conhecer quem Ele é. Quem é essa pessoa que me salvou? Quem é essa pessoa que se relaciona comigo? Eu quero conhecer Cristo. E quando ele fala de conhecer Cristo, ele fala de 3 aspectos desse conhecimento. O primeiro aspecto, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela trouxe uma nova vida, ele abriu a porta para um mundo novo. É a eternidade que todos que estão em Cristo vão viver. É aquilo que a gente chama de céu. É aquilo que a gente chama de vida eterna. A ressurreição de Cristo abriu a porta para essa nova vida. Jesus já está vivendo nessa nova existência, nessa nova vida, nessa vida eterna. Como ser humano, ele já está vivendo nisso. Paulo diz, eu quero conhecer o poder dessa ressurreição. Ou seja, que poder é esse que faz com que as coisas se tornem novas? Que faz com que as coisas se tornem eternas? Que faz com que as coisas tenham um valor para a eternidade? Não apenas para esse mundo, mas para a eternidade. Agora, eu quero viver aqui, nessa minha vida, o que eu levo para a eternidade. Certa vez, Jesus disse assim, não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões roubam e a traça consome, mas ajuntai tesouro nos céus, porque elas perduram para a vida eterna. É isso que Paulo quer dizer aqui. Eu quero experimentar aqui esse poder que Jesus abriu com a sua ressurreição. Eu quero aqui viver coisas com Cristo, ter experiências com Ele na minha vida, no meu dia a dia, que me mostrem, olha, isso aqui é importante para mim, para que eu realize, para que eu faça, para que eu ame, para que eu sinta, porque estas coisas estarão lá na eternidade. E eu quero conhecer esse poder da ressurreição agora na minha vida, sendo que eu sou um homem mortal.
Eu quero agora. Que coisa linda conhecer o poder dessa ressurreição na vida. E esse poder vai me consertando, porque vai me dando intimidade com Cristo. Vai me fazendo conhecer a Cristo. Mas não apenas o poder da ressurreição. Veja que coisa estranha. Ele também, nesse conhecimento de Cristo, ele quer a participação nos sofrimentos dele, de Cristo. Ou seja, Paulo diz, eu não quero apenas conhecer o poder de Jesus, esse grande poder de Jesus na minha vida. Eu quero também conhecer na minha vida os sofrimentos de Cristo. Eu quero passar pelos sofrimentos que ele passou. Eu quero passar pelas angústias que ele passou. Eu quero passar pelas dificuldades que ele passou. Do meu jeito, na minha vida. Mas eu quero que os sofrimentos de Cristo também se realizem em mim. Ora, por que ele quer os sofrimentos de Cristo? Será que ele é um meio masoquista? Gosta de sofrer? Creio que não. Ele como nós, ninguém gosta de sofrer. Mas, o que ele entende, veja bem, é que se ele, aqui na sua vida, na sua existência, como ele é, se ele sofrer os sofrimentos de Cristo, de alguma forma, ele fica parecido com Jesus. Porque, veja bem, por que Jesus sofreu? Vamos pegar alguns exemplos. Jesus chorou. Jesus chorou na morte de Lázaro, por conta do que o pecado fez com o ser humano, levando à morte, e tudo aquilo que a morte traz de ruim. Certo? Jesus chorou sobre Jerusalém, quando esteve lá. Jesus disse, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, você não quis, Jerusalém. Você não quis, você se tornou incrédula em relação a mim. Então, veja bem, quando Jesus sofre, ele sofre por amor às pessoas descrentes, ele sofre por amor às pessoas por conta do sofrimento da morte. Então, quando Jesus sofre, quando Jesus, por exemplo, chora, veja, o que está em foco? Está em foco um amor pelos outros, está em foco um querer bem às pessoas, está em foco alguém que se solidariza com o sofrimento das pessoas. É isso que está em foco. Paulo diz, eu quero ter isso. Eu quero ter esses sofrimentos em mim. Porque se eu tiver esses sofrimentos em mim, eu estou ganhando. Eu estou aprendendo a ser como Jesus. Esses sofrimentos de Cristo em mim vão me tornar uma pessoa melhor. Vão me tornar uma pessoa parecida com Cristo. Vão fazer com que eu valorize o outro ser humano. Com que eu ame o outro ser humano. Com que eu faça o bem ao outro ser humano. Com que eu tenha sentimentos bons para com os outros humanos. Então eu quero também compartilhar dos sofrimentos de Cristo na minha existência, na minha vida. E quando compartilho os sofrimentos, conheço Jesus. Não é só no poder que a gente conhece Jesus, é nos sofrimentos também. E a terceira forma, Paulo diz, na sua morte. Eu quero me conformar com a morte dele. Ou seja, eu quero viver de tal forma que eu também morra por Cristo, mas eu também morra pelas pessoas. Eu quero viver minha existência junto com a dele. Eu quero morrer como ele, eu quero ser conformado, eu quero que a minha vida toda ela termine como a de Jesus terminou, em prol dos outros, em prol das outras pessoas, em favor das outras pessoas. Eu quero que também a minha vida chegue nisso. O que é que Paulo deseja? Paulo deseja que tudo na vida dele seja Jesus. Ele entende que Jesus é a sua razão de existência. Ele entende que ele coloca Jesus como seu Deus mesmo, aquele a quem ele vai servir de todo o coração. Jesus é para ele o máximo.
o seu ídolo, o exemplo maior, aquele a quem ele serve. E ele quer viver dessa forma. Agora veja, quando vivemos dessa forma, nós temos na vida segurança, nós temos na vida paz, nós temos na vida sentido de existir, razão de existir. A gente não está ao sabor do vento da vida. Nós estamos seguros, sabendo para onde vamos e onde já estamos, que é Cristo. Quando Cristo é nosso tudo, então a vida é uma vida de graça, é uma vida de bondade de Deus, é uma vida de alegria, é uma vida de alegria. Não que não haja os sofrimentos, ele falou que tem, existem, mas a vida é uma vida de profunda alegria. Que Deus abençoe você a buscar em Cristo a segurança, a paz, a certeza, o sentido da sua existência. Que esse conhecimento de Jesus seja algo existencial, algo que você vive a cada dia. Que não seja apenas palavras escondidas, mas algo que você vive a cada dia. E que Cristo viva em você. Que Cristo seja encontrado em você. E você seja encontrado em Cristo. Você esteja nele, você seja achado em Cristo. Que Deus nos abençoe, a fim de que Jesus seja nosso tudo.